Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje rapaziada trazendo mais um react pra vocês, dessa vez o treinamento do herói supremo, One Punch Man, mangá 210/255, versão final do Nerdtube. E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixem um like e se inscrevam no canal do Nerdtube, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Bom, vou botar o vídeo aqui em Full HD, né, velho, na melhor qualidade possível pra gente acompanhar na melhor imersão. E vamos lá, né, velho? Vamos ver qual é o treinamento desse herói supremo. Quem é o herói supremo? Obviamente é o My Mask, todo mundo sabe, né? Play. O arco do Amai Mask começou, e Boa. já vimos que o herói rank 1 da classe A tem... Não sei se eu já falei, mas eu já falei, obviamente. Mas repetindo, a partir daqui eu não sei nada, tá, galera? Algumas coisas eu até tava esperando já aparecer, por mais que eu não acompanhe, não leia fervementemente a webcomic, mas alguma coisa eu já sabia da existência do Blue, tudo isso daí, né? A partir daqui eu não sei mais nada, tá ligado? Eu não lembro de nada. Quer dizer, não lembro não, eu não vi mais nada, né? Não fui atrás de acompanhar a webcomic, então tô indo às cegas aqui agora. O arco do Amai Mask começou, e já vimos que o herói rank 1 da classe A tem planos para transformar o Saitama num herói perfeito. Vinícius bem claro. No começo do capítulo vemos que o Saitama e o Amai Mask se encontraram para tomar uma bebida e conversar sobre um assunto muito importante. Mas antes que eles começassem a conversar, o garçom foi até eles e perguntou o que eles queriam beber, sendo que então o Amai Mask pede uma limonada e o Saitama um refrigerante. Mas antes que o garçom fosse buscar as bebidas, o Amai Mask pede para que ele traga para o Saitama uma bebida de gengibre, ignorando completamente a vontade do Saitama de beber o refri que ele queria. E depois o herói rank 1 da classe A começa a falar que não há tempo a perder, e por isso ele já quer ir direto ao assunto que ele precisa discutir com o Saitama. E ele diz que o mundo está prestes a entrar em uma nova era. E depois ele diz que é do conhecimento geral de todos, afinal é ensinado nas escolas que muito tempo atrás existiam vários países no mundo, e esses países frequentemente lutavam entre si por territórios e pelos recursos naturais do planeta. Mas graças a essas inúmeras guerras travadas por esses países, a população mundial foi reduzida ao ponto em que a humanidade chegou perto da extinção, e por isso as prioridades acabaram mudando. E todos os países eventualmente começaram a buscar formas de preservar a espécie humana. Tanto que, para evitar novos conflitos, todos os países do mundo decidiram unificar seus idiomas e depois criaram uma única grande nação. E isso marcou o final da primeira grande era do mundo. Porém, apesar do fim das guerras, o planeta já havia sofrido danos irreversíveis, que tornaram grande parte do mundo tóxico à vida, além de que muitas mudanças climáticas severas aconteciam com cada vez mais frequência, o que causou o aumento do nível dos oceanos e também a proliferação de organismos perigosos aos humanos. E como consequência disso, os seres humanos não tiveram escolha a não ser abandonar os territórios mais afetados, o que causou uma migração em massa da humanidade que se reuniu toda em um único supercontinente. E com o passar do tempo, a humanidade voltou a prosperar nesse novo continente, que é o local onde todos vivem atualmente e é dividido em 26 cidades. Mas enfim, que depois de falar um pouco sobre a história do mundo, o Amai Mask diz que nos últimos tempos... Olha aí, então aqui a gente aprendeu mais sobre o mundo, né? Então, quando fala cidade A, cidade Z, é tudo isso daqui. Peraí, o mundo do One Punch Man é isso aqui? Esse micro aqui? Porra! Enfim, que depois de falar um pouco sobre a história do mundo, o Amai Mask diz que nos últimos tempos ele tem estudado muito biologia, e em seus estudos ele concluiu que os seres humanos só foram capazes de sobreviver até agora porque, apesar de serem mais fracos do que as outras espécies que existem no mundo, os seres humanos são capazes de modificar o ambiente onde vivem. Porém, essa habilidade de modificar o ambiente não vai salvar a humanidade das mudanças que estão prestes a acontecer, e que vão causar o começo da terceira grande era do mundo. E o Amai Mask pergunta ao Saitama se ele sabe sobre o que ele está falando. Porém, o careca fica completamente em silêncio. E na sequência, o garçom traz ao herói rank 1 da classe A a limonada que ele pediu e também entrega ao Saitama a bebida de gengibre que o Amai Mask pediu para ele. E bom, como Saitama não disse nada, o Amai Mask voltou a falar e explicou que o que mais ameaça a existência da humanidade nesse momento são os monstros que surgiram nos últimos anos e cada vez estão ficando mais inteligentes. E o Amai Mask fala que até poucos anos atrás as aparições de monstros eram eventos raros, mas nos últimos tempos os monstros estão surgindo com tanta frequência que se tornaram uma ameaça real à existência da humanidade.
E o pior é que a maioria dos monstros surgem a partir dos próprios humanos que se monstrificam com cada vez mais frequência, e portanto ele considera que a humanidade está doente. E para combater essa doença, a humanidade precisa de um A monstrificação é uma doença e eu sou a cura. Pô, muito bom, né, mano? remédio para fortalecer o seu De fato, né, velho? Os verdadeiros monstros são os humanos, hein? E para combater essa doença, a humanidade precisa de um remédio para fortalecer o seu sistema imunológico. E então a MyMask diz que o único remédio capaz de salvar a humanidade são os heróis, pois é somente com um grande número de heróis protegendo a população que será possível vencer a guerra contra os monstros que ameaçam a humanidade. Porém, os heróis precisam de um líder, alguém com uma força insuperável e que seja carismático o suficiente para servir de inspiração para todos os outros. E depois de falar isso, a MyMask aponta para o Saitama e diz que é isso que o Careca deve se tornar, o super-herói que vai transformar o mundo com sua força e influência. E para encerrar o seu discurso, o herói Rank 1 da classe A diz que tudo que o Saitama precisa fazer é seguir à risca todas as instruções que ele receber. No entanto, passados alguns segundos, o Saitama continuou fazendo o mais absoluto silêncio. E então a MyMask supôs que o Careca... Mano, um detalhe bem simples que agora que eu tô... Quer dizer, eu já percebi isso antes, mas agora que eu me toquei de fato, né, velho? Todo mundo é muito bem desenhado, né, velho? No sentido, assim, Olha os olhos do personagem. Agora, olha os olhos do Saitama, velho. Um espaço branco com uma bolinha preta. Muito bom. Saitama continuou fazendo o mais absoluto silêncio. Então a MyMask supôs que o Careca estava impressionado demais para falar qualquer coisa, e por isso ele voltou a discursar, falando que não há tempo a perder, já que eles precisam começar a trabalhar no projeto do Herói Supremo quanto antes. E o primeiro passo vai ser conhecerem um ao outro. Então o herói Rank 1 da classe A diz que ele já deixou preparado o lugar onde ele e o Saitama devem ir para começar o trabalho. E como eles vão ficar lá bastante tempo, ele precisa saber se o Careca tem algum tipo de alergia alimentar, para que ele possa avisar ao seu gerente. E depois ele segue falando muitas coisas como seu plano de abolir a classe S, e também que ele tem planos de dar equipamentos para fortalecer os heróis de ranking baixo, e o fato que ele já contactou uma autoridade em crescimento capilar para resolver o problema da calvície do Saitama. E também que a relação entre ele e o Saitama deve ser de confiança e respeito mútuo. E ele segue falando várias coisas sem parar, mas o importante é que o mangá mostra que o Saitama ainda está pensando na sua bebida. Afinal, o fato do MyMask ter escolhido que ele deveria beber o deixou tão irritado que ele não conseguiu prestar atenção em mais nada que o herói Rank 1 da classe A falou. Mas mesmo assim, na sequência vemos que o MyMask de alguma forma conseguiu levar o Saitama até uma espécie de resort, onde o Careca vai começar seu treino para virar um super-herói. E chegando lá ele mandou trazer um monte de comidas de luxo pro Saitama, que ficou sem entender o motivo de ele estar sendo tratado dessa forma por um cara desconhecido. Mas então a MyMask fala que eles devem começar o treinamento intensivo o quanto antes. E inclusive que ele até já desmarcou todos os compromissos da sua agenda para poder se dedicar completamente ao treinamento do Saitama. E nesse momento o Saitama fica sem entender do que ele está falando, e por isso o Careca pergunta se o MyMask quer treinar com ele. Mas o herói Rank 1 da classe A responde que não é isso, pois ele já sabe que o Saitama é muito mais forte do que ele. O que ele quer é saber se o Careca tem os valores morais corretos para se tornar o herói mais famoso olha aí, do mundo. velho. E além disso, ele também precisa... O Sherry queria falar, não é que eu quero treinar com você, é que você vai treinar comigo. Não tô tentando entender o que eu quero dizer. Mas é que a forma como o Saitama falou, pensei que ele tinha entendido assim, você vai ser o mestre? Não, eu sou o mestre aqui. Mas ele sabe, né, velho? Às vezes eu esqueço quais heróis que sabem dos eventos, né, velho, que ocorreram lá e da força do Saitama, né? Às vezes eu esqueço disso. Às vezes é bom dar uma releitura depois pra mim lembrando dos acontecimentos que eu já esqueci. Enfim. Morais corretos para se tornar o herói mais famoso do mundo. E além disso, ele também precisa ensinar ao Saitama sobre como o herói perfeito deve se comportar. E então a MyMask diz que a associação deu uma verba generosa para esse projeto do herói perfeito, e portanto, como o dinheiro não vai ser um problema, tudo que eles precisam fazer é se concentrar em estudar. E o herói Rank 1 da classe A explica que o objetivo da aula vai ser passar para o Saitama toda a sua experiência, moral e filosofia. E então a aula aí do MyMask fudeu, né, velho? começa. Cara orgulhoso pra e na sequência caralho. o mangá mostra que 20 minutos depois da aula ter começado, o MyMask estava empolgado falando sobre como um herói deve ser elegante e forte para inspirar coragem nos outros.
mas quando ele se virou para ver se o Saitama tinha alguma dúvida sobre a aula, ele percebeu que o careca estava dormindo. E então ele acordou o Saitama no grito. Só que o careca falou que a aula está muito chata, pois até agora o Amai Mask nem sequer começou a falar sobre coisas que realmente são relacionadas ao trabalho de um herói. E na cena final do capítulo vemos que realmente tudo que o Amai Mask havia escrito no quadro era sobre dinheiro, popularidade e como ganhar apoio dos fãs e da mídia. E assim termina o capítulo 210 do mangá. Pois é, galera, o Amai Mask realmente tem boas intenções em querer transformar o Saitama num herói modelo para todos os outros. Pois mas é. claramente ele não tem nenhuma chance de fazer com que o Saitama aprenda todas essas coisas que ele está tentando ensinar. Mas enfim, galera, esse foi um capítulo bem curtinho e que serviu mais para dar um pano de fundo de como vai ser esse mini arco do Amai Mask. Mas apesar desse capítulo ter sido bem fraquinho, acreditem em mim, o arco do Amai Mask vai ser um dos melhores de todo o mangá. Mas enfim... Caralho, o NerdTube mandou a pedrada, mano. Então vou aguardar aí, NerdTube. Vou confiar em tu. Acreditem em mim, Vamos o ver. arco do Amai Mask vai ser um dos melhores de todo o mangá. Mas enfim, por esse vídeo é isso. Se você gostou, deixa seu like pra fortalecer o canal e se inscreva Like e dado, ative o sininho velho. pro YouTube te avisar quando tiver vídeos novos por Perfeito, aqui. muito bom. Até a próxima, nerd. Valeu! Fui! Link do vídeo original vai estar na descrição, rapaziada. Está lá, né, velho? Então vão lá, deixam um like e se inscrevam no canal do NerdTube, que ele merece demais, né? Tá trazendo esses vídeos aí, né, do capítulo de mangá, né, de One Punch Man aí pra gente. Pelo que eu vi, ele traz audiobook. Depois eu vou dar uma olhada nesses audiobook. Eu não vou trazer em vídeo não, vou ver em off, tá? E ele traz o webcomic também, tá? O webcomic que não pretendo acompanhar, mas pra quem se interessar, vão lá também. O cara tem um conteúdo bem completo aí sobre One Punch Man, tá? Então recomendo muito o canal dele aí. E agradecer ele, né, velho, por tá trazendo esse conteúdo aí, né, velho? Pra que a gente possa acompanhar aí e ficar situado nessa obra que... Se você tá me assistindo aqui, você provavelmente deve gostar também, né? Eu amo One Punch Man. One Punch Man tá aqui meu top obras favoritas, né? Assim, favorita de verdade, aquelas que eu levo pro coração, né? Óbvio, top 1 é One Piece, né, mano? Não tem jeito. E o top 2 é Soul no Freedom. E top 3 ali, cara, One Punch Man, tem Kuroko, assim, tem algumas obras que eu levo pro coração que são as minhas favoritas de todas, né? Enfim. Então, cara, se você curte, vai lá e se inscreva, fechou? É realmente um capítulo curto, mas não achei tão curto, não. Teve algumas informações interessantes, tipo a do... O mundo de One Punch Man passou por uma guerra que transformou o mundo ali, né, velho? E praticamente só existe um continente agora, é unificado, né? Então, assim, é dividido por cidades, né? Cidade A, cidade Z, que nem a gente acompanhou ali. Então só existe aquele pedacinho de terra, não existe outro continente, outras coisas não? É o que eu entendi, mano. Qualquer coisa vocês me explicam melhor aí nos comentários, tá, rapaziada? E, cara, a My Mask, ele já não é um exemplo de um herói perfeito, né, velho? Cara, dificilmente ele vai fazer o Saitama prestar atenção, né, mano? E esse jeitão do Saitama é muito bom, mano. Pô, minha coquinha, cara. Pô, meu refrigerante, bicho. Muito bom, muito bom. Rapaziada, tamo junto, muito obrigado a nós. Até a próxima. Eu fui. O homem é um cavalo forte, de coração tão fiel. Corre pelas planícies, seu espírito é de papel. Mas no fundo ele sente uma falta sem igual. De uma companheira, uma amiga, uma égua especial. Não se entristeça, é longa sua jornada. Você é único, não precisa de mais nada. Ser um cavalo sede não vai te fazer superior. O que importa é a força que vem do interior.